Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, quarto ano, como é que estamos indo, né? Nas aulas gravadas, nas aulas online e vamos lá. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio e como eu já combinei com vocês, acabamos o conteúdo de geografia e por ter acabado o conteúdo de geografia, nós vamos ver o grupo 3 de ciências sociais, que está na página 234. Uma matéria bem interessante, bem gostosa e é importante, né? Porque ela vem ao encontro tanto de história como de geografia e faz parte da nossa convivência no dia a dia. Então vocês devem localizar ciências sociais, que é a parte marrom clarinha na apostila, a página 234, linguagens na história. O que é linguagens na história? Toda vez que nós falamos de história, nós sabemos que ela pode ser oral ou escrita. E quando nós falamos linguagem, nós estamos falando da linguagem oral, aqui no caso. Quando você conversa com alguém, você presta atenção somente no que a pessoa fala? Não. Quando conversamos, nós prestamos atenção na fala e também nos gestos. No gesto com as mãos, nos gestos com os braços, até com a cabeça. Quando a professora conversa na sala, vocês agora são meus alunos, novos alunos no quarto ano, quando chegam no quinto já acostumaram. A professora mesmo fala alto, a professora Rosicler gosta de gesticular com as mãos, né? Ergue a mão e fala, e ergue o braço, e às vezes fala, a professora é brava. Não, é o jeito, porque já é o meu jeito de falar. Eu falo alto, né? E me expresso também com as mãos, com os braços, gesticulo, faço gestos. Então, é um tipo de linguagem. Quando a gente fala, é a linguagem verbal. Quando a gente faz gestos, é a linguagem não verbal. Então, se eu olho para vocês e faço, põe a mão assim, há silêncio. Então, é a linguagem não verbal. Não falei nada, mas vocês perceberam que eu pedi silêncio. Quando está vindo todo mundo rápido, eu faço assim. Com a mão, estico a mão para frente, para um pouquinho, né? Linguagem não verbal, fiz um gesto e para quem observou, entendeu. Na linguagem não verbal, nós temos que despertar a nossa observação. Lá no trânsito, por exemplo, tem lá um acidente de trânsito, né? Ou um comando, a pessoa, os policiais estão ali fazendo, né, o teste do bafômetro, então o policial faz assim, todo mundo para, o trânsito para. Aí o policial faz assim com a mão, né? Às vezes ele apita, mas nem sempre ele apita. E os carros seguem. Então a linguagem não verbal, a linguagem de gestos. E para esse tipo de linguagem, temos que prestar bastante atenção. Então nós estamos vendo aí algumas senhoras conversando, né? Na página 234 e felizes, as mãos, o gesto, o gesticular do rosto, da boca, então a gente percebe que elas estão felizes. Outras coisas costumam atrair a atenção das pessoas, enquanto ouvem as outras falarem. Os gestos, os movimentos dos braços e da cabeça e assim por diante. A comunicação se dá pela linguagem que pode ser verbal ou não verbal, como a professora acabou de falar. Verbal é quando se fala e não verbal, gestos, né? Então nós vamos observar os gestos, o gesticular das mãos, dos braços, da cabeça. Quando nós falamos que a linguagem é não verbal, ela pode ser feita através de símbolos, tá? Então a linguagem não verbal através de símbolos também e através de gestos. E outro tipo de linguagem é a linguagem escrita. Quando nós escrevemos, nós lemos. E essa linguagem pode se tornar oral quando nós falamos, quando nós lemos em voz alta, como eu fiz aqui agora. Um símbolo, quando eu olho lá um símbolo do pai, né? Tem alguém com a mão assim. Então, é uma linguagem não verbal. E as expressões diversas que nós usamos no nosso dia a dia. Um símbolo muito utilizado na linguagem não verbal são os semáforos. Então, estamos aqui perto da escola, né, nós temos vários.
Outras formas de comunicação ocorrem sem o uso da fala ou da escrita, como pinturas, cores, linhas, formas, mímicas, gestos, expressões, esculturas, em forma de fotografias, de imagens, luzes, cores, dança, gestos, posturas e expressões. Então, tudo isso são formas de linguagem. Quando apreciamos uma apresentação de uma dança, a expressão corporal ou as expressões corporais, elas transmitem a música. Então, as bailarinas dançando, um grupo de bailarinos dançando, sons leves, aí a gente entra na música e parece que dança junto com os bailarinos. Então, é uma forma de expressão, a dança. Aí na página 235 nós vemos os semáforos. O semáforo de pedestre, por meio dele, nós podemos saber se vamos seguir ou se vamos parar. É uma linguagem não verbal. O momento em que o pedestre pode ou não atravessar a rua. Então, olha lá as cores. Vermelho para o pedestre para. Verde para o pedestre segue. Amarelo para o pedestre, atenção! O sinaleiro vai mudar de cor e em poucos segundos ficará vermelho. E para os veículos, para os automóveis, para as motos, a mesma situação. Vermelho para o veículo para. Amarelo para o veículo, o motorista do veículo presta atenção, porque em poucos segundos ele vai fechar, ele vai ficar vermelho. Verde para o veículo segue, abriu para o veículo e fechou para o pedestre. Então, os semáforos nas cidades, nas grandes e nas pequenas cidades, é uma forma de linguagem não verbal. E nós encontramos os semáforos aí em todas as cidades, né? Página 236, nós encontramos 4 símbolos. O primeiro símbolo é bem conhecido, que é o símbolo que fica geralmente perto das escolas. Então, 2 crianças atravessando a rua com as bolsas, né, material escolar, e quando o motorista vê essa placa de trânsito, ele já pensa, escola nas proximidades. Então, ele deve diminuir, ele deve maneirar a velocidade. Olha, em frente à nossa escola, por exemplo, na rua ali do acesso do portão de entrada principal, nós temos a faixa de pedestre e nós temos a lombada. Isso é para chamar a atenção do motorista para ele diminuir a velocidade, porque uma criança pode entrar ou sair rapidamente e corre o risco de ser atropelado. Então, a primeira placa é essa, né? A segunda tem uma caveirinha e embaixo dessa caveirinha 2 rocinhos em X. Quando a gente vê esse símbolo em algum lugar, significa veneno ou algum produto que coloque em risco a vida de pessoas ou animais, seres vivos. Então, nós não devemos ingerir esse produto, não devemos utilizar. E vocês que são crianças devem prestar bastante atenção nisso. Aí o terceiro é uma taça com um quebrado, né? Um trinco. Quer dizer, esse material é sensível e ele pode se quebrar facilmente. Quando pegamos uma caixa de copo, por exemplo, quando estamos numa loja, cuidado, material quebrável, material sensível, tampa para cima. Então, todo esse cuidado tem que ser realizado. E o terceiro, nós estamos vendo aí uma pessoa, né? Parece que está falando e um corte, uma barra em cima dela. Nesse lugar, devemos manter silêncio. Geralmente ocorre, né, o uso dessas placas em hospitais, bibliotecas, museus, onde as pessoas devem manter silêncio. Então, aqui nós temos a placa de trânsito para as escolas, aqui, cuidado veneno, aqui, material sensível ou quebrável, né? E aqui, silêncio. Nesse lugar, nós temos que manter silêncio. Esse silêncio é muito importante nas aulas online. Quando vocês estão aí online, a professora Rose falou desde o começo, é muito importante que vocês escolham um lugarzinho aí em casa, né, no quarto, no escritório, na cozinha, na sala, que tenha uma mesa ou uma escrivaninha, mas que seja um lugar silencioso, para que vocês prestem atenção, tanto para assistir os vídeos, né, no YouTube, da professora e das outras professoras,
como para fazer as aulas online. Então, o silêncio para a compreensão é muito importante. Quando nós viramos a página 237, nós podemos observar a escrita. A partir do momento em que os seres humanos começaram a plantar o seu próprio alimento, a domesticar os animais, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Quando o homem, quando o ser humano passou a ser sedentário, ele começou a construir as pequenas cidades e depois as grandes cidades. E quando ocorreram, as construções das cidades, ele sentiu a necessidade de fazer registros, tanto escritos, anotações, como contas. Ele precisava calcular. E para isso, ele precisava da escrita. E para organizar a vida, surgiu a escrita. Alguns pesquisadores entendem que a escrita mais antiga foi criada mais ou menos, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia. Ela ficou conhecida como escrita cuneiforme. É a escrita feita em barras de argila. Então, os antigos, pegavam uma placa de argila, deixavam ela bem lisinha, e com um objeto pontiagudo, como um pauzinho, um graveto, um prego, um osso de animal, um dente, eles faziam os registros, a escrita, os cálculos. Depois eles deixavam essa placa de argila secar e aquilo ficava registrado, tanto uma anotação como uma conta. Se vocês observarem aí a 237, carta em placa de argila, primeira escrita conhecida no mundo, chamada de escrita cuneiforme. Então, a escrita cuneiforme vem de cunha. Cuneiforme quer dizer cunha. Eles cunhavam a letra na placa de argila. Mesopotâmia é uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Está próxima ao Golfo Pérsico. Lá viviam povos como os Assininos, Sumérios, Caldeus e Babilônios. Então, aqui está uma placa de argila, a mais antiga escrita que já existiu, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Na página 238, vocês vão ver diversidade de formas de comunicação. Assim como cada povo possui sua escrita, podemos afirmar que cada um tem a sua própria língua. Isso é fruto das diferentes culturas de inúmeros povos que viviam em cada local de um lugar ou outro da Terra, inclusive no Brasil. Em alguns países, como a Índia, existem as línguas oficiais e outras que são faladas por alguns grupos de pessoas. No Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa, é o português. Mas os povos indígenas também têm as suas línguas originais, que são faladas entre eles. Nas escolas indígenas, por exemplo, as línguas oficiais podem ser usadas e eles falam que essa língua é a língua mãe das tribos indígenas. Com a vinda dos portugueses para o Brasil e o início da colonização, a língua portuguesa também incorporou algumas palavras de origem indígena, como nós podemos observar aí arapuca, paçoca, jacaré, guarani, guaraná. Então, essas palavras são de origem indígena. E também com a chegada dos negros escravos, que vieram trabalhar como escravos, vieram da África, foram incorporadas palavras de origem africanas, como batuque, cafuné, chuchu, tatuapé. Então, essas palavras são de origem africanas. Quando falamos a língua portuguesa, então nós temos a língua oficial, que é o português, por termos aprendido essa língua com os portugueses, mas usamos no nosso dia a dia, nas nossas falas, palavras de origem tanto indígenas como de origem africana, que os negros deixaram. Agora vocês vão fazer as atividades da página 239, atividade 1 e atividade 2.
Depois vocês vão fazer a atividade da página 240, que é a atividade 3. A página 241 vocês não vão fazer, não realizarão a página 241. Depois vocês vão anotar para fazer a página 242. Vocês, na verdade, irão ler a 242, que está falando sobre a história em quadrinhos, o balão da fala, né, para expressar a fala, e o balão do pensamento, na página 242, vocês já sabem, né, quando fala e quando pensa. Depois da 243, vocês vão criar uma história em quadrinhos, utilizando pelo menos os 2 balões anteriores. Então, aqui nesses quadrinhos, são 6 quadrinhos, vocês irão criar, inventar personagens. Pode ser uma história entre vocês da sala, pode criar os personagens da Turma da Mônica, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí a seu critério. A ideia vai ser sua. Então, vocês vão criar os personagens, vão fazer os balões e devem surgir aqui balões de fala e balões de pensamento. Podem colocar gestos, né, aí as pessoas falando. E essa história em quadrinho deve ser colorida. Então, vocês vão desenhar, fazer os balões, escrever dentro dos balões e vão colorir os quadrinhos. Na página 244, vocês também vão fazer as atividades, que é o exercício 7, ABC, 244. Agora, vocês vão anotar como tarefa as páginas 245, vai ser tarefa para a aula do dia 28. Página 245, 246, 247 e 248. Por que a professora dividiu em partes para serem feitas agora, depois da aula, e tarefa? Porque são muitas páginas. Então, da página 245 à página 248, vocês realizarão como tarefa para a aula do dia 28/5. E assim termina a nossa aula. Procurem fazer as atividades, leiam os textos e até já para a aula online. Beijos a todos!